Proposta astronômica na mesa do Zenit pelo zagueiro Nino. Mais um capítulo dessa novela tem um jornalista garantindo que o Palmeiras está fazendo loucura nos bastidores para contar com esse atleta já no início dessa temporada nossa por aqui, né? Mas se não tiver acerto, quem sabe no meio do ano vou contar essa história para vocês. Abel Ferreira recebe sondagem de clube da Premier League. John Arias devidamente apresentado e Bruno Rodrigues tem seus dias contados no Palmeiras. Ele que tá chateado aí com a chegada do John Arias, hein? Vamos contar essa história pra vocês também. Antes da gente iniciar, não se esquece, verifica a sua inscrição no canal, o seu like, ajuda muito o nosso trabalho por aqui, tá? Ó, sem delongas, já vamos começar aqui falando desse atleta aí, que pra mim é a melhor contratação do Palmeiras no ano, tá? Eu acho que o Palmeiras não vai trazer um jogador melhor do que esse que tá na sua tela. E pros céticos de plantão, que eu só acredito vendo, tá aí, eu sou um desses céticos, agora não tem como mais desacreditar, ok? Apresentado como reforço do Verdão, o John Arias, jogador de 28 anos, não fugiu das perguntas envolvendo o Fluminense. O colombiano reforçou que para ele a sua relação com o tricolor das Laranjeiras não muda absolutamente nada, apesar de estar vestindo outra camisa do futebol brasileiro, né? O atleta disse também que recusou jogar no Flamengo por sua relação com a equipe do Fluminense. Em respeito, é um rival direto e por isso que ele recusou a oferta do rubro-negro. A pergunta sobre o Fluminense foi logo no começo da apresentação de John Arias. É brincadeira também, né? Esses jornalistas aqui do Brasil é complicado, gosta de uma treta. Em um tom ríspido, o colombiano, não era pra menos, né, respondeu um repórter que o questionou sobre sua decisão de voltar ao futebol brasileiro por outro clube. Vocês se lembram que o John Arias falou que aqui no Brasil ele só jogaria pelo Fluminense? Pois é, foi a primeira pergunta que o camarada me faz. E ele respondeu em tom ríspido e irônico. Disse o seguinte, aspas aqui pro Arias: "Você gosta de confusão, não é mesmo? Logo de cara, acho que nada mudou. O Fluminense é um clube que tem um grande respeito, tem uma história muito grande por lá. Todo mundo sabe disso. O futebol é muito dinâmico. O Palmeiras foi o clube que me abriu essa possibilidade dentro da minha realidade. Tenho muitos objetivos de curto e médio prazo. Tenho o desejo de voltar a ser campeão, estar em alto nível, estar na Copa do Mundo. Palmeiras foi o clube que me deu esta garantia." Fecho aspas para o colombiano em primeira resposta na sua entrevista coletiva. Era o que a gente falava por aqui, ele já tinha que preparar o discurso, porque os caras certamente iam procurar questioná-lo sobre a fala dele no passado. Inclusive, isso fica de alerta pros atletas, né, meu? Esse negócio de ficar aí falando que só joga por um clube aqui no Brasil pode dar problema pra caramba, hein? Então toma cuidado, né? Vamos ser profissional aí, atleta pode jogar no Flamengo, no Palmeiras, no Corinthians, no São Paulo. A gente sabe que no futebol as coisas mudam muito, né? E quem oferece mais acaba levando. Foi o caso do Palmeiras agora com este excelente atleta apresentado nessa última tarde de sexta-feira. Só lembrando também, ó, o Flamengo chegou a oferecer para Palestino 22 milhões pelo John Arias, mas o colombiano rejeitou atuar por um rival do Fluminense, deixou isso muito claro na sua entrevista coletiva. E aí fica a pergunta, né? Será que vai ter que subir a montanha? Será que vai ser reserva? O Abel Ferreira já tá falando aí, espero que seja só protocolar, tá? Dá pra fazer média com todos os jogadores, mas o Abel já tá falando que ele é reserva. Não vai ser titular logo de cara, vai subir a montanha, como é que é? A gente não sabe, pra mim é titular absoluto. Quero saber a sua opinião, posta aqui nos comentários, tá bom? Agora, vamos lá, vamos falar aqui de um outro atleta que tem a ver com o John Arias, que ficou meio chateado com a chegada do jogador. Vocês perceberam que ele vai vestir a camisa 11, né? Vocês lembram quem tava vestindo essa camisa 11? Pois é, o Bruno Rodrigues, atacante do Palmeiras, é um dos nomes que já vem sendo especulado para sair. O pessoal falando aí que ia pro Internacional por empréstimo, aí teve outros clubes também que demonstrou interesse. E agora, pessoal, tem outro clube na parada. Apesar dele ser especulado, né, já tá bem forte tudo isso, ele não gostou de ter a sua camisa 11 trocada e dada pro John Arias. O atacante interessa também, agora, formação do nosso palestra, ao Cruzeiro para a temporada de 2026. Então você junta o Lé com o Cré, o cara já é especulado para sair fora. Aí chega o John Arias, um atleta aí badalado, midiático, o cara perde a sua camisa 11. E ele não ficou feliz com isso. E isso para mim é um indicativo ainda maior de que o Palmeiras não conta com o jogador para a sequência da temporada. Ele, que já tem uma identificação aí com o Cruzeiro, sinalizou positivamente, segundo o nosso palestra,
para uma saída, tendo em vista a baixa minutagem e a falta de espaço com o professor Abel Ferreira. Segundo o portal Nosso Palestra, já existem conversas iniciais entre Palmeiras e Cruzeiro, mas não tem nenhum tipo de proposta oficial formalizada. Bruno Rodrigues ele perdeu espaço no elenco alviverde e não vem sendo relacionado em algumas partidas. Por opção da comissão técnica, o Abel tem dado prioridade para colocar o Luigi, quem sabe até para valorizar o passe do atleta. O Luigi que teve aí 2 participações em gols recentes, né, por 2 jogos no Palmeiras, roubando bolas no ataque, foi muito importante, precisa muito evoluir, é verdade. Luigi tá sendo muito criticado, mas tem sido importante nesses últimos jogos do Palmeiras, bem diferente do Bruno Rodrigues, que teve o seu número cedido para o John Arias. Para mim, tá mais do que claro que ele não fica no Palmeiras esse ano. Se vai ser vendido ou se vai ser contrato de empréstimo, aí que fica a pergunta no ar. Você emprestaria o Bruno Rodrigues ou você acha que ele teria mais chances nesse elenco do Palmeiras? Coloca aqui embaixo nos comentários, quero saber muito a sua opinião. E seguindo aqui, pessoal, repercutindo notícias do Palmeiras, aconteceu um negócio aí surpreendente que deixou a torcida do Palmeiras alvissareira a respeito do Abel Ferreira. Muitos já acham que o ciclo do português se encerrou por aqui, mas eu tenho uma péssima notícia para esses. Olha só, o Abel recentemente recebeu uma consulta do Tottenham, clube da Premier League. Nessa última semana, o Tottenham demitiu o técnico Thomas Frank devido à campanha ruim na Premier League. O contato do clube inglês com o técnico do Verdão aconteceu há 2 semanas, segundo apurado pelo ESPN. O Tottenham procurou o staff do Abel Ferreira, né, quando demitiu o Thomas Frank, para saber se o treinador ia topar, né, treinar esse clube da Premier League. O português, porém, Palestrino, para tristeza daqueles que queriam o Abel fora do Palmeiras, recusou prontamente abrir conversas com o clube inglês, reafirmando o desejo dele de cumprir o seu contrato com o Alviverde. Lembrando que o Abel tem contrato até o final de 2027, também acabando aí o mandato da Leila Pereira no final de 2027. Sem avanço com o português, o Tottenham, segundo o ESPN, fechou a contratação do croata Igor Tudor. Tem muita gente falando aí nos bastidores que o Abel ele tem muito prestígio na Europa, tem muitos clubes europeus de olho no português. Porém, cara, um dado importante aqui, viu? Só equipes de alta prateleira, de primeira prateleira, conseguem pagar um salário semelhante ao que o Abel recebe por aqui. O salário que ele tem no Palmeiras, muitos clubes na Europa não pagam para os seus técnicos. Inclusive o próprio Tottenham não pagava o salário que o Abel recebia, tanto por Thomas Frank, que foi demitido, inclusive até por esse Igor Tudor. Precisa olhar nos bastidores aí quanto que ele vai receber de salário, mas eu tenho quase certeza que esse treinador croata que chegou por lá não recebe aí, ó, 60% do que o Abel Ferreira recebe aqui no Palmeiras. De fato, o português tem um salário muito bom por aqui, já tá acomodado, é verdade, já tem o comando técnico aí tranquilamente do elenco do Palmeiras. Eu acho que seria um tiro no pé que o Abel Ferreira daria se aceitasse qualquer tipo de proposta do Tottenham, tá? O Tottenham que tá passando uma pressão danada lá, cobrança atrás de cobrança na Premier League, meio de temporada. Eu acredito que o Abel ele acertou, olhando pelo lado do Abel Ferreira, do técnico, tá? O mais assertivo era ele permanecer no Palmeiras mesmo. Aí os caras que queriam o Abel fora do Palmeiras vão ter que esperar um pouquinho mais aí, né? Aqueles que acreditam que o ciclo acabou. Você pensa o que desse assunto? Você acha que o Abel deveria ir embora logo de uma vez? Devia aceitar logo essa proposta? Proposta não, né? Na verdade foi uma sondagem do Tottenham e o Abel recusou conversar com o clube inglês. Quero saber o que você pensa, posta aqui nos comentários. E agora, vamos pra bomba da vez, tá bom? Deixando muito claro aqui pra vocês que só tem apenas um jornalista falando o que eu vou repercutir com vocês aqui agora. Caso se confirme o que este jornalista disse, para mim é uma proposta irrecusável por este atleta aqui, Nino, que é desejo do Palmeiras. Pessoas ligadas ao Fluminense, fala-se muito isso nos bastidores, dizem ter um acordo de boca com o zagueiro Nino do Zenit da Rússia. Mas o negócio palestrino não é para agora, seria para depois da temporada da Europa. Portanto, após a Copa do Mundo. Nino também está na mira do Palmeiras, ó, há um tempo. Muitas fontes por aí afirmam que o problema neste momento não é convencer o jogador e seu staff do retorno para o futebol brasileiro, mas é o clube russo que está fazendo jogo
duríssimo para liberar o seu atleta. Afinal de contas, ele é titular absoluto do Zenit e tá batendo um bolão por lá. Faz sentido, né, o Zenit fazer jogo duro para liberar o seu titular. Agora vamos lá para a bomba da vez que saiu nessa última tarde, finzinho de tarde aí de sexta-feira, me soltaram essa, ó. Segundo o jornalista Robson Morelli do portal The Football, e aqui eu quero abrir um parênteses. Falei pra vocês que é só o Robson Morelli que tá falando isso, deixando muito claro. Fui atrás pra saber quem é esse Robson Morelli. O cara tem passagem por vários veículos de imprensa conhecidos, tá, pessoal? Então não é qualquer jornalistinha por aí não, deixando isso muito claro. Esse Robson Morelli, que está trabalhando aí no portal The Football, disse que a presidente Leila Pereira teria oferecido, anote, 15 milhões de euros ao Zenit da Rússia pelo zagueiro Nino. É mais do que imagina o Fluminense pagar a esse clube russo no meio do ano. Para os russos que pensam no negócio financeiro, o dinheiro oferecido pelo Palmeiras é 3 vezes maior do que foi pago na aquisição do zagueiro diante o Fluminense, de modo a colocar o Palmeiras, segundo o Robson Morelli, na frente em relação aos valores vindos do Brasil. O Fluminense terá no mínimo de cobrir essa oferta. E o que tá pegando, pessoal? O Fluminense tem o desejo de contar com o atleta após a Copa do Mundo, como eu falei para vocês, e conta com a fidelidade do jogador e a identificação que ele tem com o clube do Fluminense. Já o Palmeiras, entendendo esse interesse do Fluminense e sabendo também da identificação do Nino, tem pressa em fechar com o jogador e enxerga que para dobrar essa possível concorrência do tricolor das Laranjeiras, o negócio ideal deveria acontecer neste momento, agora. Por isso que para mim faz sentido essa oferta. Ó, vamos lá, aqui bem entre aspas, quem tá dizendo isso é o Robson Morelli, tá? Jornalista lá do The Football. Faz sentido essa loucura, podemos dizer, por este atleta. É um dinheiro absurdo pelo cara. Só que eu cobro muito convicção aí da diretoria do Palmeiras, né? E se de fato isso aconteceu, pra mim mostra que o Palmeiras tá convicto que é o Nino que tem que vestir a camisa do Palmeiras e ser titular por aqui. Uma outra coisa pra gente repercutir. O jornalista Flávio Latifi, lá do UOL, nesta manhã também comentou o desejo do Palmeiras pelo Nino. Ele reafirmou, né, ó, segundo o profissional, Nino é tratado como prioridade no Palmeiras e caso não haja acerto agora, o Palmeiras fará de tudo para tê-lo no meio da temporada. E aí eu abro a sessão para vocês comentarem aqui embaixo. Vocês acham que 15 milhões de euros é muita coisa pelo Nino? Ou vocês acham que o Palmeiras está mais do que certo de ir com tudo pra cima desse atleta? Já falamos várias vezes aqui, é chovendo molhado. O cara tem identificação aí com o Fluminense, foi campeão com o Fluminense, conhece o Campeonato Brasileiro, é um baita zagueiro, sem dúvida nenhuma, seria uma baita aquisição pro Palmeiras. Agora, 15 milhões de euros, só pra vocês terem uma ideia, isso daí dá quase 93 milhões de reais por um zagueiro que nem é tão jovem assim. É um zagueiro que já tá beirando aí os 30 anos de idade. Palmeiras parece que mudou, né, o foco agora, para de contratar apostas e ir atrás de jogadores mais assertivos, o que eu gosto, porém, 15 milhões de euros, caso tudo se confirme, é para fechar negócio, tá? Para mim a proposta é irrecusável. Só que o Zenit é aquele time que faz jogo duro nos bastidores e muito provavelmente vai tentar segurar o Nino até a metade do ano. O que vocês acham de tudo isso? O Nino agora seria fenomenal, mas se o Palmeiras conseguir costurar um acordo com ele, deixar acertado pro meio do ano, vai ser muito interessante que isso aconteça. Tenho certeza absoluta de uma coisa, essa novela está longe de acabar. Coloca aqui nos comentários, manifeste a sua opinião sobre tudo isso que tá acontecendo. O Palmeiras vai de novela em novela nessas contratações, é brincadeira. E dessa forma, Palestino, eu vou terminando por aqui mais essa edição do nosso canal Notícias Meu Verdão, edição de sabadão para todos vocês. Agradecendo sempre a audiência de vocês nesse canal, pedindo que vocês verifiquem agora mesmo a sua inscrição, seu like é muito importante e o hypezinho, dá aquele hypezinho aí se você tá assistindo pelo celular, para que este vídeo aqui tenha mais alcance nesta rede do YouTube, tá bom? Obrigado por todos vocês, que o Papai do Céu dê um final de semana e um feriado maravilhoso e abençoado a todos vocês. Se alguém for pular carnaval, pelo amor de Deus, tomem cuidado com o que vocês estão fazendo por aí, chapa o coco, mas vai devagar, hein? Vai devagar. Aqui fica um recado de amigo pra todos vocês, beleza?
Volto numa próxima com mais informações do Palmeiras. Avante palestra.